Romanos 15, 1 a 7. 1 a 7. 1 a 7. Entendeu? 1 a 7. Não, mas é verdade, não foi sem querer isso aqui, gente. Sem querer, querendo. Não, é verdade mesmo, foi sem querer mesmo, viu? Vamos lá então. Capítulo 15, não é o 17, é o 15, 1 a 7. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Agora eu estou com vontade de rir, desculpem, gente. É que cabeça de ser humano, se Jesus não ajudar, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ô Jesus, misericórdia. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Me suportem hoje, tá? E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que como um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Muito bem. Muitas vezes a gente não valoriza essa questão da esperança. A esperança é algo fundamental nas nossas vidas. Uma pessoa desesperada pode cometer desatinos. E às vezes a gente vai vivendo e não vai se dando conta de que nós estamos jogando fora, de que nós estamos maculando a esperança que há dentro de nós. A gente vai se colocando em situações e a gente vai cultivando pensamentos e a gente vai cultivando hábitos que vão nos empurrando e, quando vamos ver, empurra-nos para um beco que parece sem saída para nós, e vai-se e esvai-se a esperança. E uma pessoa sem esperança é uma pessoa que pode cometer loucuras. Estamos vivendo o mês da prevenção do suicídio. E qual é o grande problema do suicida? Em sua grande parte, é que ele perdeu a esperança. Ele não tem mais esperança. Porque a esperança nos leva a fazer projetos futuros, nos leva a sonhar, nos leva a ter expectativa de melhora, nos leva a pensar que tudo pode mudar, tudo pode se reverter, as situações adversas podem ser revertidas e nós podemos simplesmente vencer aquelas batalhas que estamos vivendo. Sem esperança fica difícil. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo e é bom vocês saberem. Essa luz do celular, ela é uma luz tão intensa, eu não saberia falar os termos técnicos para vocês. E as nossas crianças estão ficando na frente de celulares, em média, 8 a 9 horas por dia.
E quando você fica demais na frente do celular, o estímulo visual que ele causa, ele queima neurônios teus com o estímulo visual. E quando você tem neurônios queimados, ele destrói a tua serotonina. Então nós vamos ter crianças, começa a dar, para distrair crianças, já coloca um desenhinho no celular, já coloca um filminho no tablet. Aí a criança vai assistindo isso, e ela vai se acostumando a isso. Só que você está destruindo neurônios e está destruindo também a serotonina dela. O que vai acontecer com essa criança? Daqui a pouco você vai ver a criança vestida de preto. Adolescente vestido de preto. Daqui a pouco você vai ver o adolescente lá no canto da casa. Daqui a pouco você vai ver adolescente se cortando. Daqui a pouco você vê ele pendurado numa corda. Aí você fala, por quê? Porque são coisas, são hábitos que a gente vai criando e que a gente vai desenvolvendo, e nós somos uma sociedade. Você entra numa repartição pública que as pessoas estão esperando o número delas, a senha delas. Entra num banco para você ver, está todo mundo no celular. Já reparou isso ou não? Você entra no ônibus, está todo mundo no celular. Você entra no metrô, onde tem metrô, está todo mundo no celular. Lá em casa, cada um está com o celular num ambiente. Estou falando mentira? Até porque, se você tem celular hoje, celular é uma bênção. Eu não preciso mais ir no telefone que estava lá no canto da casa, lá no canto da sala, para pegar o telefone para falar. O telefone está aqui, mas se eu quiser ver a pessoa, eu ponho no Skype, eu ponho no Hangout, eu ponho no próprio Facebook, no próprio WhatsApp. Eu faço uma ligação com imagem. Eu só não sinto cheiro. Mas o resto, eu consigo fazer pesquisa, eu tenho enciclopédia aqui dentro, eu tenho Bíblia. Tem crente que não traz mais Bíblia na igreja, é só isso aqui, ó. E agora eles estão assim, antes para abrir o celular, você tinha quase que dar manivela nele. Eu fui daquele tempo que tinha um celular tijolão, sabe? Aquele celular da Nokia. O bicho era um tijolo. Dá para você fazer halteres com ele. Na outra mão, fazer rosca. Ó, remada, dá para fazer com ele. Se tivesse dois, então, você podia colocar eles um pedaço de pau na vassoura e fazer, né? O bicho era pesado. Depois, quando acabou o tempo dele, teve muita gente que usou como coisa de peso de escrivaninha para papel, usou para segurar a porta, porque o negócio era louco. Esse negócio aqui, irmãos, você fala, ele fala com você. Inteligência artificial. Ele fala com você. Você tem aplicativo para tudo. Agora, esses dias eu estava lá em casa, eu não estou aguentando mais ver, porque antes, agora como a gente lá não pega a televisão, onde eu moro, não pega a TV por antena comum, por sinal de TV aberta. Eu tive que comprar uma antena por satélite. Aí eu me senti assim um privilegiado de assistir Globo News, de assistir a Band News, a Record News. Depois você vai descobrindo que é tudo uma fábrica de doido aquilo, é tudo manipulação. Aí eu descobri um programa muito legal chamado Pingos nos Is, da Jovem Pan. Programa muito bom, que fala sobre política. Começa às 6 da tarde, eu fazendo propaganda do Pingos nos Is. Começa às 7 da noite, às 6 e termina às 8 da noite. E aí eu comecei a ouvir no rádio, mas era assim, no rádio do carro, né? Quando eu estava transitando, aí chegava, puxa, eu queria terminar, ficava dentro do carro, ficava lá na garagem de casa ouvindo. Aí eu descobri que tem aplicativo da Jovem Pan. Agora eu assisto, eu não só escuto, eu assisto a rádio. Eles têm uma rádio, TV, pela internet. Eu ponho lá e fico assistindo os caras no estúdio. Aí eu fiquei esses dias olhando o celular e falei assim, não precisa mais de radinho, rapaz. A minha mulher lá assistindo a televisão, assistindo lá o The Voices, não aguenta aquilo. E eu assistindo rádio pelo celular.
porque aí você tem internet, e tudo isso, irmãos, quer queira ou não, tudo isso vai isolando a gente. Ó, presta atenção no que eu falei, eu vendo uma coisa num lugar, minha mulher vendo outra coisa no outro. E esses hábitos e outros hábitos que a gente vai criando, que a gente vai desenvolvendo, a gente pode ir com ele perdendo a esperança. Então hoje eu queria falar sobre manter a esperança. Mantenha a sua esperança, mantenha a esperança que Deus colocou no seu coração. E esse texto é fantástico porque ele nos ensina algumas coisas sobre manter a esperança. Nós como igreja, gente, nós somos uma potência. A igreja cristã, a igreja do Senhor, ela é algo assustador. Escute o que eu estou te falando. Políticos têm medo da gente. Governos têm medo da gente. Por isso que eles nos perseguem. Sabe por quê? Porque, como disse o Senhor, aqueles que seguem Ele são como o vento. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados por Deus. Por quê? Porque eles ficam assim, por que essa gente não obedece? Por que essa gente não faz as coisas que a gente coloca na cabeça deles? A gente fala para eles se prostituírem, eles não se prostituem. A gente fala para eles que está liberado o sexo. Você pode transar com homem e com mulher, e eles não, eles querem ter família. A gente fala que pode adulterar, pode divorciar, eles falam que divórcio é uma coisa que Deus odeia. A gente fala que essa disforia sexual da criança, disforia sexual é criança que ainda não definiu a sua sexualidade. Toda criança passa por essa fase. Que ele não sabe se ele é homem ou se é mulher. E eles não acreditam nisso. Eles acham que nasce homem, que nasce mulher. Aí a gente fala, então mata as crianças. E eles falam, não, é assassinato o aborto. Como que a gente vai guiar esse povo? Esse povo parece que é dirigido por outra coisa. E somos. Aí um dia um pastor homossexual lá na bancada lá dos direitos humanos, junto com o Jean Willis, levantou a Bíblia e disse o seguinte: enquanto não acabar com isso, não adianta, porque os pastores deles ficam falando que isso aqui é a palavra de Deus, e eles acreditam nisto. Você pode falar o que quiser, eles acreditam nisto. Tem que pegar em armas. Vocês já viram esse vídeo ou não? Já viram esse vídeo ou não? Tem que pegar em armas. Estou disposto a pegar em armas. E todo mundo, ó. Aí o Bolsonaro faz assim, os caras falam, tá vendo? Ele é violento. Aí o cara vai dar a facada nele, é porque ele é violento. Não é o cara que é violento. O cara fez um ataque. É mídia. Isso aí é tudo para enganar o povo. A verdade é essa. Por quê? Porque o problema da nação somos nós, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando? O problema desse povo somos nós. E tudo que está sendo orquestrado é para gerar em nós uma desesperança. O país está quebrado, para você pensar, não vale a pena. Eu busquei Deus, eu servi a Deus, e o que eu ganho hoje não é o suficiente. Mas não foi Deus que fez isso. Fomos nós quando votamos no camarada lá, quando votamos no poste dele, e quando deixamos o país ir para o lado que foi. Então todas essas coisas, um país quebrado, você trabalha 140 dias para pagar imposto, o que sobra dos 360, 365 dias, o que sobra deles é para você comer. Você vai ter que comprar no supermercado, você paga imposto sobre o seu alimento. É para você beber, você paga imposto para tomar água, para se lavar. Você paga imposto para andar com o teu carro, você paga imposto para ter o carro. Você paga imposto para manter o carro. Você paga imposto para tudo. Isso vai gerando em nós um estado de prostração. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu queria dizer para você hoje que esse texto nos ensina que como igreja nós somos uma potência e nós precisamos confiar nisto, porque nós temos como cabeça, nós temos não como capitão, nós temos como general a Cristo, o Senhor da glória, o Deus dos exércitos. Amém? E como igreja nós somos poderosos. Quem veio aqui no Gruta viu o irmão André num vídeo falando sobre isso. Por que as pessoas têm, por que os governos autoritários têm medo da igreja?
Porque a igreja é poderosa, a gente é contagiante, a gente vai lá para a sociedade e começa a falar de Jesus. E as pessoas estão desesperadas. Uma família me procurou essa semana, irmãos, e disse para mim: pastor, nós estamos desesperados. Cai coisa dentro de casa, quebra coisa, tem coisa que voa, a gente escuta barulho, gente andando, e escuta coisas acontecendo dentro de casa. O que está acontecendo, pastor? É alguma energia negativa, é algum problema? Eu falei: não, é demônio mesmo. E como que faz para acabar com isso? Eu falei: aí é simples. Jesus. Enche a tua casa de Jesus. Mas como faz para encher minha casa de Jesus? Enche o teu coração de Jesus. Como que faz para encher meu coração de Jesus? Chame, invoque por Ele. Entregaram a vida para Jesus. Ele já estava no café da manhã do Homem que Faz. E falou para mim: eu vou no jantar do Homem que Faz. Em dezembro nós temos o jantar do Homem que Faz. Toda primeira sexta-feira do mês nós temos uma reunião do Homem que Faz. Empreendedores, homens de negócio, homens que estão começando seus negócios, profissionais liberais, homem que quer seguir adiante, mesmo sendo um empregado. Nós temos uma reunião maravilhosa, temos sido grandemente abençoados. E qual é a grande questão que a gente vê na palavra dos pregadores? Família. A destruição da família. Eles consertaram suas famílias. Por quê? Porque eles não tinham mais esperança. Então mantenha a sua esperança. Agora, como manter a esperança? Não esqueça, fala para o teu irmão: nós pertencemos a um povo poderoso, guiado pelo Todo-Poderoso. Nós juntos somos fortes. É na unidade da igreja que o mundo é transformado. Juntos somos mais fortes. Fala para o teu irmão: juntos somos mais fortes. Diga para o teu irmão: a igreja é poderosa. Ela é a organização e o organismo mais poderoso da nação. Então, agora aprenda os princípios, porque tem a ver com isso que vocês acabaram de falar. Não esqueçam disso. Primeiro ensino. Se nós realmente entendemos isto, que somos um organismo, uma organização, um organismo organizado, né? Se nós somos um organismo, nós devemos ajudar os mais fracos. Veja o verso de número de 1 a 3. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem de quem? Dele. Para o bem dele. A fim do quê? De edificá-lo, quer dizer, de construí-lo, a fim de que ele deixe de ser fraco. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Os insultos daquele que insulta você caiu sobre Jesus. Se nós queremos manter a esperança, nós precisamos nos manter como igreja fortes. E para nos mantermos como igreja forte, nós precisamos ajudar uns aos outros, em especial os mais fracos. Aquele que está se sentindo mais forte deve parar de querer agradar a si mesmo. Deve começar a querer agradar o seu irmão. Então, se o meu irmão, se eu edifico a vida do meu irmão, se eu fortaleço ele, se ele se levanta da situação onde ele está, aquele ponto que está no corpo, que estava fraco, enfraquecido, é fortalecido. Por isso que nós precisamos, nós devemos e precisamos ir atrás daqueles que não conseguem voltar para a igreja, porque estão doentes, porque estão abatidos, porque foram atacados por Satanás, porque acreditaram em mentiras. Nós precisamos ajudá-los, falando a verdade para eles. Nós precisamos ajudar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão
envergonhados, porque tem gente que quer voltar para a igreja, mas tem vergonha. Fala, com que cara que eu volto lá? Falei mal, menti, enganei, e agora eu vou voltar lá com que cara? Tem gente que tem medo de mim, sabia? Fala, o quê? Eu conversar com o pastor Paulo? Pastor Paulo vai me pegar de pau. Mas sabe por que a pessoa tem medo de mim? Porque a pessoa tem medo de Deus. E eu sou aqui, eu tipifico o líder. E a pessoa então quando vê o líder falar, não vai dar. Ela tem medo de líder. Ela se acovarda. Aí precisa de alguém para chegar para ela e falar assim, peraí, o pastor Paulo não é assim não. Vamos lá, eu vou lá com você conversar com ele. Vamos lá conversar com ele. Tem gente que pega o meu netinho, que é tão lindinho, e fala para mim assim, nossa, é a cara do pastor Paulo, tem cara de bravo. O menino é uma graça, parece um anjinho. Tem cara de bravo, porque ele franze a testa, assim, sabe? Ele franze a testa. Você já teve cria de pitbull, cria de rottweiler? Você já teve? Quem aqui já teve? Eles já nascem fazendo assim. Vocês já viram? Já ou não? Eles já nascem rosnando. Os bichos é bravo, já nasce bravo. É assim. Sangue coalhado na veia já vem assim, já vem olhando assim, já medindo, né? Irmãos, eu sou bonzinho. Vocês estão rindo porque vocês não acreditam? Eu sou assim. Eu sou bacana. Agora, irmão, não atravessa o meu caminho. Eu tenho uma tarefa para fazer. Eu sou bom com quem... Sou assim, eu sou bonzinho com quem está precisando. Agora, com quem está atrapalhando, eu parto para cima. Aí não vai ter jeito. Se você rosnar na minha frente, é lobo. Se você grunir, é porco. E eu caio de pau em cima mesmo. Aí não tem jeito. Porque assim, irmão, sabe o que é? Eu sou um cara medroso. Eu sou um cara medroso. Eu tenho medo de Deus. Aí eu penso assim, entre ter medo de desagradar o irmão, ter medo de Deus, eu prefiro continuar tendo medo de Deus, porque eu vou ter que encarar ele no final. E o irmão é só um homem, e eu agradando a Deus, no final Deus dá um jeito aqui, nesse negócio que está acontecendo aqui. Então eu sou um cara que tem temor de Deus, e certas coisas eu não vou fazer mesmo. Mas eu amo a igreja, eu amo vocês. Vocês podem contar comigo. Podem contar comigo. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Às vezes a gente está vendo o irmão, está lá fora, com vergonha. O irmão fez umas presepadas, né? Fez umas lambanças. Está lá com vergonha de chegar na igreja de novo. Pega o irmão pela mão e fala, não, eu vou sentar do teu lado. Ajude o mais fraco. Às vezes, irmãos, o irmão está lá, precisando de um abraço. Só um abraço. Dá um abraço nele. Às vezes a pessoa está de cabeça baixa, a gente pensa assim, não vou nem me meter, porque isso aí vai dar conversa para mais de metro, isso aí está com problema. Não, irmão, às vezes só um abraço, às vezes a pessoa não quer alguém que fique conversando com ela, ela quer só ser acolhida. Só ser acolhida. Acolha. Quantas pessoas estão ali a ponto de fazer uma besteira? É só uma pessoa chegar e falar assim, tá tudo bem, conte comigo. Uau, alguém se importa. Estamos no ano dos relacionamentos, escreve, todo domingo escreve isso aí lá, a gente passa que nem uma paisagem, a gente nem enxerga mais aquilo. Então vamos ajudar os mais fracos, foi isso que Cristo fez. O que ele fez? Ele não procurou agradar a si mesmo, olha o versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então nós devemos olhar para o irmão como mais fraco, para que eu possa ajudá-lo. Não vou fazer o que eu quero, eu não vou ficar desejando que as pessoas me agradem. Olha só, verso 2, cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele. Não é agradar para também ficar massageando o ego dos outros, não. Para aquilo que for bom para ele. Quer dizer, está aqui você, está aqui seu irmão. Aí ele fala uma coisa que não é legal. Aí o que você faz? Ou vou contar uma outra situação. Outra situação, por favor. Olhem aqui e aprendam. Alguém chega e fala mal do meu irmão aqui.
Ah, meu irmão está aqui. Alguém fala mal dele para mim aqui. Rapaz, você nem sabe. O cara chegou lá, foi falar não sei o quê, falou errado, falou mal, levou uma bronca, passou vergonha. Aí, olha aquele que gosta de agradar a si mesmo, o que ele faz? Ele chega aqui, encontra o irmão, fala: ô irmão, tudo bem, tudo bem? Está tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Assim é uma situação difícil. Eu fiquei sabendo que você passou uma humilhação, né? Você foi envergonhado. Não, irmão, não faz isso. Não faz isso. Você está reforçando aquilo que aconteceu lá. Percebe? Eu fiquei sabendo que você passou uma vergonha. É duro, né, irmão? Quando a gente é envergonhado na frente dos outros, né? A gente fica, não sabe onde enfiar a cara, né? Aí o irmão vai cada vez enfiando uma cabeça no buraco. Aí chega lá na casa dele, se pendura numa corda e ninguém sabe por quê. É porque ele te encontrou. Você ouviu aqui que o irmão ficou humilhado? Chega aqui e encontrou o irmão. Ei, irmão, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Rapaz, você é o cara, hein? Tenho visto isso em você, tenho visto aquilo em você. Levanta o teu irmão, fala bem daquilo que você pode enxergar nele. Fala as coisas boas que você vê nele. Ao invés de ficar perguntando daquilo que aconteceu lá. Ele não precisa que você lembre, ele lembra daquilo. Agora lembre de coisas que estão ficando escondidas dentro dele. Ele está perdendo a esperança por causa daquilo que ele ouviu lá. Então dá uma levantada nele aqui. Dá uma levantada nele aqui. Essa semana me procurou um irmão. Pastor, eu preciso conversar com você. Ele não é nem aqui da igreja, ele é meu Natanael, na verdade. Um dos meus Natanaéis, né? Me procurou e falou: pastor, estou a fim de desistir de tudo, porque, rapaz, passei por uma situação assim. Eu falei: para. Você não é isso que a pessoa falou de você. Você é um cara inteligente, você é um cara capaz, você é um cara que está abençoando um monte de gente. Olha para aquilo que você tem feito. Terminou a conversa depois de, sei lá, de meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei quanto tempo durou aquela conversa. Ele virou para mim, sabe o que ele disse para mim? A verdade é que eu precisava só desabafar. Estou me sentindo melhor. Pronto, aí o que você faz? Varre aquele lixo que jogaram em cima de você, varre, joga no lixo, porque aquilo não te pertence. Põe para fora. E pronto. O irmão está melhor, você foi motivo de bênção na vida dele. Então, primeiro ensino: vamos manter a igreja forte, vamos ajudar um ao outro, vamos ajudar os mais fracos. Não vamos procurar agradar a nós mesmos, mas vamos agradar o irmão naquilo que é para o bem dele. Segundo ensino: a Bíblia é uma fonte de esperança. Dá uma olhadinha no verso 4. Presta atenção, olha que versículo maravilhoso, grife ele aí. Porque tudo que foi escrito, toda a escritura, no passado, foi escrito para nos ensinar. Com que finalidade? De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo que procedem das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. A Escritura, ela tem bom ânimo para você. A Escritura tem promessas para você, para as nossas vidas, para a igreja. Então, quando a gente aprende isso, quando a gente entende isso e quando a gente crê, a gente, diante das situações adversas, aquilo que está no depósito, aquilo que está lá dentro, que você colocou, que você registrou, o Espírito Santo começa a tirar e começa a te lembrar: você tem promessas para a sua vida, você tem bênçãos para você. E você vai para a Escritura para ler, você vê Deus falando com você. E você dorme, você sonha com aquilo que Deus está te falando, porque Deus te revela. Muitas vezes a gente não dá nem atenção no que Deus está falando, mas se você der atenção, você vai ver que Deus te revela, porque você está em sintonia com Deus. É como um rádio que você ligou, é como um celular que você colocou o aplicativo. Você está com o aplicativo certo, você clicou nele, ele vai falar. Você está com o aplicativo certo, você aplicou aquilo que é certo na tua vida, isso vai falar ao seu coração. Então dê ouvidos. Tudo que foi escrito para nos ensinar, diz a Bíblia. Ela é uma fonte de esperança. Foi escrito para que a perseverança que existe na Bíblia, esses homens que perseveraram durante a luta, Jó, que é um cara que mais perseverou. Ninguém aqui passou pelo que Jó passou. Alguém aqui teve que ficar raspando
a sua carne de tanta coceira, a carne desfazendo, veio um fogo selvagem, coisa desse tipo? Alguém já passou por uma situação assim, perder tudo, e ter que ficar sentado no chão, e ouvindo gente falar mal de você, que a culpa é sua? Ninguém aqui chegou nesse ponto, mas tem homens que chegaram, e eles mostram a perseverança, eles mostram que é possível vencer. Homens que perderam tudo, mulheres que não eram consideradas mulheres sem sorte. Você vê Ana não tinha nenhuma expectativa de ter sorte, de ser amada, e Deus deu para ela um homem que mudou a nação de Israel. Ana recebeu no seu ventre um filho, Samuel, que foi o cara. Quem não queria ter um filho como Samuel? Samuel era tão poderoso em Deus que ele assustava a cidade. Samuel entrava por uma porta, a cidade queria correr por outra, porque estava em pecado. Entrava o homem santo de Deus, e aqueles que estavam vivendo em pecado queriam fugir. Então a Escritura, você vai olhando, você olha para homens, para mulheres que desesperaram da vida, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel. Você olha para mulheres como Balaque, que não tinha como vencer uma batalha, levou uma mulher com ele, Débora, e conquistaram, como Gideão, que era um homem, que era um lavrador, e Deus levantou para ser um líder de exército, um juiz de Israel, como Sansão, que nasceu, pecou, ele era um nazireu, era um homem poderoso, porque ele recebeu uma ação poderosa de Deus, que lhe deu força sobre-humana, e esse cara, ele pecou, foi casar com mulheres ímpias. Quer dizer, talvez você esteja passando por isso. Eu pequei, parece que Deus não tem lugar no perdão de Deus para mim. Olha Sansão, e Sansão então vai lá na sua última ação. Sansão destrói todo aquele palácio filisteu, com as forças dos seus braços renovados por Deus. Você vê homens como Davi, família toda destruída, um homem que morreu de velhice. Você vê um homem mentiroso, sorrateiro como Abraão, enganou um monte de gente, Jacó, mas se voltaram para Deus e Deus lhes deu a vitória. Gente que foi transformada no seu caráter. Então a Bíblia tem tudo isso escrito para quê? Para nos consolar, para nos fortalecer, para que tenhamos esperança. Então agora nós estamos no meio de uma igreja, que quando eu estou fraco, as pessoas me ajudam a levantar. Quando eu leio as Escrituras, há testemunhos de vitórias que eu preciso para mim, vitórias que eu preciso, e aqui estão registradas vitórias conquistadas. E eu me lembro bem, minha mulher na cama morrendo, e eu vou lá, vou ler a Bíblia, não sei o que ler, me sentindo mal, achando que eu ia morrer, que eu ia infartar, e aí eu vou lá, vou ler as Escrituras, e Deus mostra para mim Paulo já no fim da sua vida, dizendo: não sei o que hei de fazer, não sei se eu escolho viver ou morrer. Eu falei: peraí, como assim eu escolho? Não é o Senhor que escolhe? Como que um homem pode escolher? E de repente Deus fala para mim: é isso, filho, há homens que eu dou a escolha. As regras às vezes têm exceções. Escolhe, ela vai viver ou morrer, e eu na hora, ela vai viver, e sem sequelas, e ela está aí, estava morta. Então aquela esperança, eu me lembro da Helenice sentada do meu lado, falando a palavra de Deus para mim, falando textos bíblicos, me enchendo do Espírito Santo e me enchendo de esperança. Ela estava levantando o fraco, e o fraco naquele momento era o pastor da igreja. Enquanto tinha gente que apontava o dedo e dizia assim: ah lá, agora fica chorando, porque agora é com ele. Tinha gente do meu lado dizendo para mim: levanta, pastor, Deus tem o melhor para você, eu passei por isso, por aquilo outro, mas Deus me deu a vitória, e aconteceu isso, e Deus me mostrou isso na palavra, Deus me revelou aquilo. Levanta a tua cabeça, pastor, creia, pastor. É a ovelha falando com o pastor, alimentando o pastor, dando leitinho para o pastor, dando a lã para o pastor se aquecer, e no final, o pastor estava em pé, e o milagre tinha sido feito. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no final de Romanos, ele diz: eu sei muito bem que
pela oração da igreja e pela ação do Espírito Santo, me redundará em libertação. É a igreja agindo, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um ministrando na fraqueza do outro, um contribuindo com o outro, e juntos, com a palavra de Deus, me redundará em vitória, em libertação. É gracioso isso. Terceiro ensino. O terceiro ensino é que a unidade é fonte de esperança. Olha os versos 5 a 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Então não é só ajudar o mais fraco, mas nós temos unidade. Unidade não é união. União é tudo junto. E nem nós estamos aqui, ó, nós estamos unidos no mesmo lugar. Unidade é quando a gente perde a nossa individualidade e nos tornamos uma coisa só. Mexeu com um, mexeu com todos. A dor de um é dor de todos. Um chora, todo mundo chora junto. Um se alegra, todos se alegram. Isso é unidade. Quando um prega, o outro vem e reforça. Quando um é perseguido, todos intercedem. Todos buscam ajudar. Quando um dá a vida, todos morrem um pouco. Isso é unidade, não é união. Unidade é algo maior do que união. União seria uma tigela cheia de batatas. Unidade é quando essas batatas se tornam um purê. É quando o cacho de uva se torna vinho, suco, vinho. Amém? Então a unidade é poderosa, e ele diz que o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Portanto, aceitem uns aos outros. Veja bem que não é assim, fiquem juntos, é aceitar, porque às vezes o outro é difícil. Por que o outro é difícil para mim? Porque eu sou difícil. Para o cara ser aceito por mim, ele tem que entrar numa caixinha minha. Eu sou um cara complicado, então o cara complicado do lado de lá, um cara complicado do lado de cá, vai ser difícil enquadrar isso aí. Vai ser difícil ter ajuste nisso. Então eu tenho que aceitar. É uma questão de aceitação. Aceita. Então, portanto, aceitem-se uns aos outros da forma com que Cristo os aceitou. Como foi que Cristo te aceitou? O que Jesus exigiu de você para você ser um filho de Deus? Responda para mim com uma palavra. O que Jesus exigiu de você para você ser um filho de Deus? Nada. O que Jesus perguntou quando você chegou para Ele e disse para Ele, eu quero ser salvo? O que Ele te perguntou? Nada. O que Jesus buscou no teu RG, no teu CPF, na tua genealogia? O que Jesus buscou na tua etnia para dizer eu te aceito? Nada. Que cor de olhos Jesus buscava em você para dizer eu te aceito? Nenhum. Ele diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for atraído. É a ação de Deus. Ninguém vai dar a mim se eu não dei primeiro. Ninguém vai me amar primeiro. Eu amei primeiro vocês. Eu não tenho que retribuir a ninguém porque ninguém me deu nada. Tudo que Jesus te deu foi de graça. Então ele está dizendo, aceitem-se uns aos outros. E é interessante que ele fala aceitem-se. Não é aceite ao outro, é aceitem-se. É aceitando esse, aceitando esse aceitando esse. É uma aceitação mútua. Aceitem-se uns aos outros, parece até redundância, mas é um fortalecimento dessa aceitação mútua. Aceitem-se uns aos outros. Eu aceito você, você me aceita. Eu me aceito e aceito você. Você se aceita e aceita a mim. É quase que uma aceitação de si mesmo para aceitar o outro, e aceitação do outro para aceitar a si mesmo. É um negócio doido. É incrível. Incrível no sentido de impressionante. Preste atenção nisso que você vai ouvir.
Sabe o que você consegue enxergar de errado no seu irmão? Sabe o que é que você consegue enxergar de errado no seu irmão? São os erros que você conhece. Ninguém identifica um erro no outro que não conheça. Você só identifica porque você conhece. O pecado que você identifica no teu irmão é porque você já pecou ele. E muitas vezes eu rejeito o meu irmão porque eu não aceito a mim mesmo. Muitas vezes eu não quero o meu irmão porque meu irmão ele é tão podre que eu olho para ele e falo, não quero porque isso me dá medo, isso parece eu. Então aceitem-se a si mesmos, aceitem-se uns aos outros. Essa aceitação do aceitar o outro, porque eu me aceito, e eu me aceitando eu aceito o outro que se aceita e aceita a mim. Quer dizer, nós nos tornamos uma casa de misericórdia, de compaixão. E aí ele ensina três coisas aqui importantes que eu queria levantar com os irmãos. A primeira, que é ter pelo irmão o sentimento que Jesus teve por nós. Perguntou nada, simplesmente Jesus deu. Jesus não fez permuta, Jesus deu. E a dádiva de Deus, a graça de Deus é tão impressionante que Jesus dá e fala assim, olha, se você quer isso para você, simplesmente aceite, creia, só isso. Para que eu preciso dar em troca? Nada, só creia. É o fato de crer naquilo que eu fiz, não é o fato de você ter poder para aceitar aquilo que eu fiz, só aceite o que eu fiz. Não está em você, está em mim. Ah, mas eu não tenho fé, então peça, Ele te dá. Eu me lembro eu era jovem, eu sou jovem ainda, né? Que os cabelos brancos enganam um pouco. Parece que eu sou mais velho do que eu sou, mas eu sou jovem ainda. Eu era um pouquinho mais jovem do que eu sou agora. Eu me lembro que um rapaz entrou na igreja e ele assistiu um evento que nós estávamos fazendo de um grupo musical que a gente tinha, muito, muito bacana, um grupo musical. A gente abria a voz, a gente fazia muito a capela, né? Que é cantar sem instrumentos. A gente cantava com 8 vozes, assim, tudo divididinha. Ficava um negócio, era estrondoso, era uma coisa muito bacana, porque cada voz das 4 a gente dividia, cada uma delas, e a gente cantava, e boa parte da cidade assistia. Aquele dia, o grupo chamava Grupo Louvor. Chamava Grupo Louvor. Naquele tempo, falar louvor dentro da igreja era diferente, porque, na verdade, a gente não tinha grupos de louvor. Era uma coisa inédita até em Marília. E aquele dia a igreja lotou de gente, porque nós que éramos do grupo saímos distribuindo convites e tal, porque ia ter o lançamento do novo momento nosso, que nós íamos cantar e tal, Aí o pessoal foi, a igreja lotou, tinha gente pela rua, era ali na primeira IPI, a igreja estava lotada, os corredores lotados, a rua estava lotada de gente, não cabia gente. E quando terminou, um jovenzinho veio e me perguntou assim, sabe aqueles carinha amarelo, aqueles caras que não estão acostumados a sair no sol, cara amarelo, né? Chegou em mim e falou assim, franzininho, falou assim para mim assim, gostaria tanto de ser como vocês. Falei, como assim? Gostaria tanto de ter essa fé que vocês têm, mas eu não creio em Deus. Eu falei assim, você não crê em Deus? Não. Eu falei, que legal. Você quer crer? Falei, se eu pudesse crer que nem vocês, eu vejo a alegria de vocês, eu não tenho essa alegria. Se eu pudesse ter essa fé, eu falei, mas você pode. Ele falou, como? Eu falei, chega na tua casa hoje e fala para Deus, Deus, a fé que aquele povo tem, dá para mim também. E domingo que vem você volta. Você aceita o desafio? Ele falou, aceito. E ele foi para a casa dele. Domingo que vem ele estava lá, já estava mais viçosinho, sabe? Parece que tinha sumido aquele amarelão, estava mais viçosinho, mais alegrinho assim, sabe? Chegou em mim e falou assim, rapaz, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei com Deus e não é que agora eu estou crendo? Irmãos, olha o que eu falei para ele fazer. Vai lá na tua casa e fala com Deus, para Deus te dar fé. Eu pergunto para você, quem que não crê que vai falar para Deus dar fé se ele não crê que Deus dá a fé ou que Deus existe? Se ele foi falar com Deus é porque ele já cria em Deus. Mas mentiram para ele na faculdade dizendo que ele não era crente. Você entendeu ou não entendeu?
Eu falei para ele uma coisa insana. Como que eu vou falar para uma pessoa que não acredita em Deus, falar com Deus? Ele teria que ter me dito, não, eu não vou falar com alguém que não existe. Como que eu vou falar com Deus? Estou falando para você que eu não creio. Mas você quer ter fé? Quero. Eu falo com ele que você quer crer. Mas se ele falar que ele quer crer, é porque ele já crê. E ele voltou. E naquela época, eu me exercitava bastante, corria bastante, dava umas voltas lá no bosque, depois corria em volta da cascata. Levei ele para caminhar comigo, porque ele não aguentava correr. Falei, vamos caminhar comigo, e evangelho nele. Entregou a vida para Jesus, e evangelho nele. Todo dia ele ia andar comigo. Ele era estudante em Lins, ele estava fazendo engenharia elétrica. E eu lembro do primeiro dia que nós fomos caminhar, falei para ele, agora vamos fazer abdominal. Senta aí, deita, ele deitou. Eu falei, agora sobe. Quem disse que o rapaz subia? Não conseguia fazer um abdominal. Aí eu falei para ele, não tem problema, você vai conseguir fazer. Ele falou, como? Eu não consigo nem subir. Eu falei, fica calmo, levanta só o pescoço, faz força. Ele foi fazendo força. Na semana seguinte ele já estava fazendo uns 10 abdominais, depois uns 20, depois uns 30, 50, 100 abdominais. Já estava correndo comigo. E estava correndo na fé também. Hoje ele é pastor. Ele é um servo de Deus. Mas porque alguém deu tempo para o mais fraco. Alguém se interessou pelo mais fraco. Alguém ajudou o mais fraco. Alguém caminhou com o mais fraco. Alguém gastou tempo. Alguém teve paciência com o mais fraco. E aquele mais fraco queria. E é um baita de um homem de Deus. Um cara sério. Um cara temente. Um cara íntegro. Íntegro. Me lembro que quando nós saímos da Igreja Presbiteriana Independente, formamos a IEM, muita gente falou mal de mim, disse coisas absurdas a meu respeito. E eu me lembro que um dia a campanha tocou, quem que era? Era esse rapaz, chama Flávio, era o Flavinho. O Flavinho já era pastor. E ele falou para mim, Berbel, precisava vir falar com você. O que estão falando para mim não é o Berbel que eu conheço. Vem cá, entra aqui, senta. Conta para mim o que aconteceu. Eu contei para ele, ele me abraçou e falou, graças a Deus, você continua sendo o mesmo. Louvado seja o Senhor. É meu brother até hoje, meu parceiro, amigo. Eu trabalhava com adolescentes, fui formando ele, passei os adolescentes para ele, ele foi ser líder de adolescentes. Meus adolescentes eram Renato e seus Blue Caps. Renato era meu adolescente na época. Então eu trabalhava com o Renato, com outros meninos, e aí ele ficou com essa turma, e aí eu fui receber um desafio, cuidar de uma congregação. Lá na Vila Fragata, não tinha ninguém no primeiro dia que eu fui pregar. E hoje é a segunda IPI que está aí. Então Deus vai fazendo obras através da vida da gente. Então, tenha pelo seu irmão o sentimento que Jesus teve por você, aceite o seu irmão e dê a vida por ele. Dê a vida pelo seu irmão. A segunda coisa que esses versículos mostram é que precisamos manter concordância. Precisamos ter a mesma forma. Olha só. Verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. Paulo estava pedindo isso para Deus dar à igreja. Quer dizer, nós precisamos pedir por isso. Não é uma coisa que naturalmente nós temos. Nós precisamos pedir por isso. Que Ele dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Quer dizer, conforme é Jesus. Para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Com um só coração e uma só voz. O coração tem que estar falando a mesma coisa e a boca também. Nós precisamos ter concordância. Irmãos, e agora eu quero falar uma coisa que muitos não gostam de ouvir. Infelizmente, tristemente não gostam de ouvir. Nós temos que ter concordância. E essa concordância tem que começar com você sendo submisso ao seu líder. Quando eu falo daqui, você tem que ecoar isso. Se está
está de acordo com a palavra, pare de questionar. O que o pastor tem no coração para falar essa palavra de hoje para você? Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque eu fui orar, e eu estou vendo toda essa situação que o Brasil está atravessando, e que o mundo está atravessando, não é só o Brasil, e tenho olhado para vocês com cuidado, e tem vindo ao meu coração, eles precisam ter esperança, e precisam manter a esperança. Eu estou cuidando de vocês. Eu vou sair daqui, e não vou ganhar nem um tostão por essa pregação que eu fiz hoje. Mas se todos nós sairmos daqui mais unidos, em unidade, se nós saímos daqui falando todos a mesma coisa, se nós saímos daqui animando uns aos outros, se nós saímos daqui fortalecendo uns aos outros, todos nós seremos mais fortes. Não é o pastor. Por isso nós temos que ter concordância, irmãos. Você tem um guia, você tem um mensageiro. Chama Paulo Berbel. Não fui eu que escolhi estar aqui. Deus sabe disso. Eu não escolhi estar aqui. Eu pedi para não estar aqui. Mas Ele falou, você vai estar lá. Eu quando eu me formei no seminário, quando eu fui para o seminário, eu queria na verdade ir para a África. Meu pastor que me forçou a ir para o seminário, ele falou, você não pode ir para a África sem saber teologia, porque eles não precisam de mais um missionário, eles precisam de um formador de opinião. Falei, então tá bom, vou para o seminário. Fui para o seminário. Terminei o seminário, era para eu ser pastor da primeira IPI de Rolândia. Porque eu já estava adaptado para ser pastor daquela igreja. Eu já estava lá há mais de um ano. E a igreja gostava de mim e pediu ao presbitério que eu fosse pastor. E o presbitério aprovou. Mas o que aconteceu ali dentro, Deus me falou, vai embora. E eu falei para eles, olha, mesmo que vocês tenham aprovado, eu não posso ficar, porque Deus falou para eu ir embora. E eu vim embora, vim para Marília. E falei para Deus, Deus, não me deixe ficar em Marília, porque o profeta não tem valor na sua terra. E então, passa na frente da casa ali, eu estava descendo a casa do meu sogro, que é ali na X-Atada, ali perto do McDonald's, eu estava descendo ali e encontrei um irmão que era da segunda IPI, uma igreja que eu ajudei a formar. Falou para mim, você já tem igreja? Eu falei, ainda não. Ele falou assim, então vai ser pastor nosso, nós estamos precisando de um pastor, nós queremos você. Eu fui incumbido de te procurar. Nos encontramos no meio da rua, falei, vamos conversar. E quando eu estava vindo para conversar, ali embaixo do pontilhão, um pouquinho depois daqui para lá, de lá para cá, um pouquinho antes, estava escrito Marília, limite de município. O município de Marília terminava ali. Dali para cá era uma nova Marília. E aí eu entendi, é lá que você vai ser pastor. Eu vim, me tornei pastor. E depois de 6 anos, 7 anos, o Senhor me tirou de lá, eu não queria sair. E o Senhor me tirou com visões, com revelações e com comprovações. O Senhor me tirou para ser o fundador e o pastor da IEM. E da IEM, Zona Sul. Ele me deu um cajado na mão. Mas eu não queria isso. Mas eu sou submisso. E já pensei muitas vezes em desistir. No último encontro do Conselho Nacional, eu joguei as coisas em cima da mesa e falei, ó, eu vou desistir. Falei para o pastor Lívio, você aguenta levar? Eu vou parar aqui. Ele falou, preciso orar sobre isso. E eu fui orar. E Deus falou, não, eu não mandei você parar. Você não vai parar. E eu tive que retomar. Eu não estou aqui, irmãos, porque quero alguma coisa de vocês. Eu quero alguma coisa para vocês. Alguma coisa que eu já tenho, mas com vocês eu tenho mais. Eu tenho melhor. É mais gostoso. Eu amo ser pastor dessa igreja. Eu vejo pastores reclamando das igrejas deles. Você vai andar por aí, você não vai ver eu reclamar de vocês. Pergunta se o pastor Berbel reclamou alguma vez de vocês por aí. Eu não reclamo. Então, a palavra está nos ensinando para que nós tenhamos uma só voz. Qual a referência de vocês? Qual é o guia de vocês? É o pastor Paulo. Irmãos, parem de ser pastoreados por pastor de televisão, por pastor de internet, por apóstolo, por bispo, por arcanjo, por patriarca, por querubim, por serafim. Parem.
Leia Romanos 13 lá na sua casa. É o último capítulo, não. Romanos 13 não é o último capítulo. Eu estou lendo 14. Leia Romanos 13, depois leia Hebreus 13. O último capítulo de Hebreus é 13. Leia. Você vai ver o Senhor falando para nos sujeitarmos às autoridades, para nós obedecermos os nossos guias espirituais. Irmãos, se cada um de vocês ouvirem as palavras que são ditas aqui e replicarem a mesma coisa, nós teremos um povo muito forte. Isso é submissão à autoridade. Eu não quero ingerir na vida de vocês, só quero poder caminharmos juntos até a presença de Deus e fazermos sua vontade. Amém? E por fim, irmãos, aceitarmos um ao outro como Jesus nos aceitou. Tem irmãos que são muito estranhos. Tem uns caras estranhos. Tem uns caras que gostam de gritar alto pra caramba, irmãos. É estranho para mim, que fui acostumado numa igreja que ninguém levantava a voz para adorar, ninguém falava nada. Tem uns outros, irmãos, você não tira uma palavra de louvor, não sai da boca dele, mas o coração está cheio de Deus. Ele é estranho para um e não é estranho para outro. Aceitem-se. Se você puder dar uns pulinhos com o que pula, pula também. E se você puder ficar um pouquinho mais quieto com o que fica mais quieto, fica também. Simplesmente aceitem-se uns aos outros. Por fim, para conquistarmos e manter a unidade, que é uma fonte de esperança, precisamos lembrar que fomos aceitos sem merecer coisa alguma. Se mantivermos esta lembrança de que nós não fizemos nada para ser aceito, de que nós não merecemos ser aceitos, ficará mais fácil para sermos humildes e aceitarmos o outro com suas fraquezas. O termo uns aos outros envolve mutualidade, isto é, eu recebo e eu dou, sou abençoado e abençoo, ou abençoo e sou abençoado, dou e recebo. Quem se rebela e sai, preste atenção, quem se rebela e sai, eu vou dizer de novo, presta atenção, olha aqui na minha direção, quem se rebela e sai, está buscando o seu próprio interesse, é uma pessoa egoísta. A pessoa quando olha para a igreja e diz assim, essa igreja não é boa o suficiente para mim, vou procurar um outro lugar, ela é arrogante, presunçosa, grosseira na sua atitude, egoísta. Ela está buscando só o interesse dela. E ela, pior do que isso, ela está se revoltando contra a sabedoria. Porque o fato de eu ter que aceitar o meu irmão é um exercício de humildade, é um exercício de renúncia. Quando eu não aceito mais, é porque eu não estou mais afim de renunciar, eu não estou mais afim de ser humilde. Agora eu estou dizendo, olha, quer saber de uma coisa? Essa igreja, chega dessa igreja, chega desse povo, chega dessa gente. Arrogância. Quem saiu daqui porque a igreja não era boa? Todos, sem exceção, que saíram daqui dizendo, essa igreja não é boa para mim, são arrogantes ou eram arrogantes no momento em que saíram. Estavam buscando o seu próprio interesse e estavam se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Olhe lá Provérbios 18, de 1 a 3. Se sou eu que estou falando isso. Eu primeiro falei por querer, para depois mostrar, porque as pessoas olham, eu escuto o pastor falar assim, ô louco, meu pastor fala isso não está certo. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Provérbios 18, de 1 a 3. Quem se isola ou quem sai, numa outra tradução, busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez ou contra a verdadeira sabedoria, em outra tradução. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo,
e com a desonra vem a vergonha. Acharam? Tem gente que está procurando Provérbios 18. Tem gente que não achou ainda. Provérbios 18. De 1 a 3. Eu vou ler de novo. Tem gente que moscou aí. Vamos lá. Ajude aí os seus irmãos. Você vê quem está perto aí. Ajude a encontrar. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Quando eu deixo de aceitar o meu irmão, quando eu deixo de ajudar um ao outro, quando eu abandono a unidade, quando agora eu quero arrogar para mim mesmo, que eu sou mais importante, que eu sou melhor, que a igreja não satisfaz mais os meus anseios, que a igreja perdeu a sua visão, que a igreja perdeu o seu sentido. Eu sei o que é sentido, eu sei o que é visão, eu sou o cara. Eu vou embora, porque deve ter um lugar melhor para eu frequentar, deve ter um lugar melhor para eu ir, porque não dá. Essa gente é muito arrogante. Eu sou humilde. Capítulo 18, verso 1. Quem se isola ou quem sai, busca seu próprio interesse egoísta. Quem se rebela, e se rebela contra a verdadeira sabedoria ou contra a sensatez, o bom senso. O tolo, que é esse que se isola, não tem prazer em entender as coisas, mas sim em expor os seus pensamentos, em dizer o que está pensando. Ah, não concordo, já se viu. E aí a palavra diz, com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. O pecado que está dentro de nós vai gerar desprezo, e a desonra com que nós tratamos o outro vai gerar para nós vergonha. Cuidado. Então, quem se rebela e sai está buscando o seu próprio interesse e não o de Cristo. E no final das contas, se mostrará tolo. Mantenha a esperança, mantendo a unidade. Lembre-se que se você se tornar a pessoa mais importante da sua vida, Jesus, a esperança nossa deixou de ser a sua motivação, e o desespero está à sua porta, está diante de você. 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1. Paulo abre, saúda Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, apóstolo por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. Então, Cristo é a nossa esperança. Mantenha a esperança, mantenha a sua dependência de Jesus. Faça como Jesus fez. Jesus aceitou, então aceite o outro. Jesus abençoou, então abençoe o outro. Faça como Jesus fez. O outro você não mereceu o amor de Deus? Não, mas foi amado? Foi. Então o outro não merece o amor? Não, mas você deve amá-lo? Deve, porque Jesus te amou. Jesus se mantém junto com a gente, apesar de sermos esse povinho que dá esse trabalho lascado para Deus, se mantém. E por que nós não vamos nos manter unidos com os irmãos? Porque os irmãos dão trabalho para mim? Mas quem sou eu para dizer que sou melhor que eles? Não se insurja contra a verdadeira sabedoria, se isolando, pensando: não vou me meter não. Abra sua casa, abra sua vida, abra sua casa, se torne um líder de corda, se envolva. Irmãos, olha, eu sempre fui pastor de igreja durante esses 28 anos de ministério, fui pastor de igreja, e nesses últimos anos eu tenho sido líder de corda. Eu treinava líderes já há muito tempo. Eu treinei no Projeto Cordas mais de 140 líderes, mais de 180 líderes eu treinei. Tivemos mais de 40 cordas funcionando no Projeto Cordas. Depois chegamos a 8, se não me engano, a 7 cordas. E eu não era líder de corda, mas hoje eu sou líder de corda. E qual é a minha alegria em sentar com aqueles irmãos
irmãos e ver os irmãos ministrarem a minha vida. Os irmãos falarem para mim o que eles entendem, o que eles ouviram de Deus. Me acrescenta muito. Eu vou com alegria para a reunião da corda. A corda é um momento onde eu sou pastoreado. Porque apesar de eu ser líder, como vocês sabem, o líder não é um pregador na corda, o líder é um facilitador, então eu facilito e a corda é que prega. É uma pregação grupal, é uma pregação em conjunto. Então, eu vou recebendo a palavra de Deus através dos irmãos. E como é gostoso. Como é gostoso ver os irmãos se movimentando, os irmãos falando, os irmãos servindo, os irmãos abençoando uns aos outros, os irmãos contando as suas bênçãos, os irmãos orando, pedindo oração. Quando eu tenho problemas, eu peço oração. Os irmãos oram por mim. Como é bom ter gente orando por mim. Como é bom estar lá, né, no meio dos irmãos. Aqui eu falo daqui, eu fico no lugar mais alto, parece até que eu sou melhor. Não sou melhor, eu sou igual a vocês. Eu só tenho uma função diferente. A minha função é diferente. Vocês também têm as suas funções dentro do corpo de Cristo. E aí eu chego lá, os irmãos oram por mim. Às vezes eu não estou legal, chega o irmão, me abraça, o irmão me abençoa, o irmão coloca a mão na minha cabeça, tem irmão que faz cafuné em mim, bate no meu peito, me abraça, bate nas minhas costas. Aquilo me faz um bem tremendo. Eu amo estar na corda. Eu já estive em várias cordas. Eu era líder de corda, passei a supervisor de corda, depois passei a coordenador de corda, hoje eu sou pastor das cordas, né? Na gradação dos níveis, mas eu continuo líder de corda. E como é bom estar na corda. O anfitrião que agora eu estou, ele não é crente, não é evangélico, né? Ele até parece que já se converteu, mas ele não é evangélico, a mulher é. Mas a alegria daquele homem me traz uma satisfação imensa. Ele me vê chegando na casa dele. Ele, pastor, que bom que o senhor chegou, que bom. Só isso. É interessante, ele me vê como pastor. E ele conta. Ele entrega não sei o que, ele tem que entregar em bares, ele conta que ele chega lá no bar, ele prega, ele fala de Jesus. Pessoas começam a falar mal da igreja, ele defende a igreja. Pessoas começam a falar mal de pastor, ele lembra do pastor dele, ele defende o pastor. E ele não frequenta aqui. E ele abre a casa dele. E eu falei, nós precisamos multiplicar essa corda. Eu preciso de um anfitrião, um novo anfitrião. Quem que pode abrir a casa? Todo mundo quer. Ele falou, não, pastor, eu abro sexta-feira também. O senhor pode usar a semana inteira a minha casa. Estão querendo uma casa, mas eles pediram para orar, olhem por eles. Eles estão numa casa alugada, eles querem comprar uma casa. Mas apareceu uma casa lá do outro lado da cidade. Ele falou, não, queremos na zona sul, perto da nossa igreja. Porque nós queremos uma casa com esses detalhes, porque queremos uma casa com um ambiente grande, onde não vente, para nós acolhermos melhor, porque lá nós temos uma garagem, né? Tá bom também, tá bom demais, porque daqui a pouquinho nós vamos querer que vente, né? Daqui a pouquinho vai vir o calor. A gente vai, venta, Senhor, venta, manda um ventinho fresco aí, porque está quente, né? Então assim, tá bom demais. E eles estão sempre querendo melhorar, sempre. E ele vai lá dentro, às vezes eu vejo que ele está com dificuldade de andar, ele vai lá dentro, pega o banquinho lá, e ele traz o banquinho aqui para os irmãos sentar, ele pega outro banquinho lá, às vezes ele fica andando a corda inteira, trazendo o banquinho para os irmãos, servindo os irmãos. E aí eu olho para a igreja, eu falo, nós precisamos ter o mesmo sentimento. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Eu vejo que ele está com as perninhas fracas, até falei com ele, estou vendo que você está com as perninhas fracas, rapaz. Você é do mesmo ano que eu, você precisa fazer uns exercícios. Ele falou, como, pastor? Eu ensinei uns exercícios para ele, eu vou cobrar dele os exercícios agora. É que nem TSD, vou cobrar o TSD dele. Ele está fazendo o teu TSD, o teu tempo a sós com os teus joelhos, com as tuas pernas, faz os exercícios, né? Agachamento. Faz exercício para fortalecer a panturrilha, fortalecer coxa. É tão legal, irmãos. A gente se sente bem. E vai chegando gente nova. E as pessoas vão amando aquele lugar. É tão bom. Abra a tua casa. Abra as portas do teu carro. Abra a tua carteira. Abra a tua carteira. Leva alguma coisinha lá para comer. É gostoso você estar lá. Depois a gente fica lá um tempão lá comendo, bebendo e conversando, jogando conversa fora. Os irmãos não querem ir embora. Você tem que falar para os irmãos, vamos embora, vamos dormir. Gente, vamos embora. Todo mundo feliz. Você gosta daqui?
Quantos gostam desse lugar? Levanta a mão. Quantos gostam desses irmãos que estão perto de você? Levanta a mão. Você sabia que esses irmãos choram? Você sabia que esses irmãos ficam tristes? Você sabia que esses irmãos às vezes precisam de oração? Então, irmãos, se nós amamos uns aos outros mesmo, como é visto, é visível que nos amamos, vamos nos ajudar, amém? Orando todos os dias uns pelos outros, abençoando os outros. Você vê algum tristinho, já dá um abraço. Ah, mas pastor, eu não estou acostumado com ele, não tem problema, você acostuma. Você acostuma, a gente acostuma, viu, gente? A gente acostuma. Vai lá, abraça o irmão, você acostuma com o cheiro, você acostuma com o jeito, você acostuma com o hálito, você acostuma com tudo. Não é? Ou que a gente casa, a gente acostuma com tudo. É ou não é verdade? Para nós, a gente acostuma mais fácil. Para elas, eu não sei como que elas conseguem, mas elas acostumam. Misericórdia. Eu vou contar uma coisa para vocês não contam para ninguém. Já acabou o beijo para vocês? Beijo, não vou contar não. Não vou contar. Depois, se vocês quiserem saber, vocês perguntam para mim, onde é que está gravando? Ó, beijo para vocês, viu? Está encerrado. Ah, muito bom. É que vai para a internet isso aí, irmãos, todo mundo vai ver. Aquela coisa estranha. Que gostoso. Mantenha a tua esperança. Seja unido com os teus irmãos, ajude o mais fraco, porque amanhã ele te ajuda. Ajude aquele que está isolado, traga para perto, porque senão o lobo vai comer ele. Vamos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E vamos manter a unidade. Unidade. Vamos abrir as nossas casas, vamos multiplicar a corda, vamos nos interessar, fazer os cursos do trilho da igreja. Esses cursos é para ajudar a gente a aprender. Vamos fazer os cursos. Vamos amar uns aos outros. Ame a tua esposa, ame o teu marido, ame os seus filhos. Interceda por eles. Vamos ficar em pé. Deus, obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado por esses irmãos, e obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Quantas vezes eu estive fraco e eles me sustentaram. Oh Deus, que nós façamos isso uns com os outros, nós abençoemos uns aos outros, nós cuidemos uns dos outros, Senhor, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos aceita, nós nos aceitemos, Senhor, e como o Senhor é um conosco, nós sejamos um com o outro, Senhor, que amemos uns aos outros, que abençoemos uns aos outros, que cuidemos uns dos outros, Senhor, que o mesmo sentimento que há no Senhor, no coração do Senhor, haja no nosso, e que há uma só voz, e há um só pensamento, há um só coração, nós glorifiquemos o Teu nome. É isso que lhe pedimos, Pai, coloca isso nos nossos corações, e que Teu povo leia a Tua palavra, porque a Tua palavra é fonte de esperança, na Tua palavra estão as promessas, o Senhor cuida de nós, amém, igreja? O Senhor cuida de nós, e nós Te amamos, e nós Te louvamos, porque não merecemos coisa alguma, mas o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado mesmo quando nós não tomamos cuidado, o Senhor tem tido misericórdia mesmo quando somos distraídos, mesmo quando não estamos prestando atenção, mesmo quando não estamos ligando para nada, estamos passivos, o Senhor está lá, impassível, o Senhor está lá, cuidando de nós, velando por nós, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, está lá o Senhor, o guarda de Israel, a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor nos dirige com os seus olhos, o Senhor nos acolhe com as tuas mãos, e o Senhor nos recebe na glória, aleluia. Obrigado, Deus, por ser quem o Senhor é, obrigado por esse Deus de amor que o Senhor é, obrigado porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Salvador, o Messias, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Diga para o Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. Abençoe o teu irmão antes de sair. E se você vê algum tristinho aí, você dá um abraço mais apertado. Em nome de Jesus. Cadê minha lindeza?